A gente sabe que no mundo da Peppa o tempo não passa, mas isso não quer dizer que os personagens vivam para sempre. Você conhece os personagens que já morreram no universo da Porquinha? Senhor Touro. Você não vai acreditar, mas o Senhor Touro também morreu. Mas calma, não é o Senhor Touro que você está pensando. Nós estamos falando do primeiro marido da Senhora Vaca, que é o pai da Carol Vaca, aquela personagem filhote que, infelizmente, nunca foi parte da turma da Peppa. Nós sabemos que o Senhor Touro, que todo mundo conhece, está vivo e passando muito bem, mas ele provavelmente não é o pai da Carol Vaca. Eles nem sequer são parecidos. E a Vaquinha não estava no casamento da mãe, que provavelmente foi o seu segundo casamento, depois de ter ficado viúva. É por isso que o Senhor Touro, que foi o primeiro marido da Senhora Vaca, com certeza já perdeu a vida. E isso é realmente uma pena. Com certeza, a Carol Vaca deve sentir muita falta do pai. Seja como for, ele entra para a nossa lista. E se você quiser saber mais, fique com a gente. Você sabe o que está começando. É mais um Super Team Vídeos. Greg Pig. Existe uma teoria bizarra que fala que o Greg Pig é um dos personagens que morreu neste mundo. Esse porquinho seria o irmão mais velho da Peppa, que infelizmente não nasceu. Essa teoria ganhou força porque Peppa Pig é um desenho que está competindo pela atenção das crianças com uma outra produção que você conhece, Bluey, a cachorrinha azul. E essa história de irmão mais velho que nunca nasceu já existe naquela série. Além disso, o desenho da Peppa está no ar há mais de 20 anos. E infelizmente, nós nunca vimos a família Pig crescer até agora com a Ivy, mesmo existindo provas de que já houveram irmãos da Peppa, como aquele pôster oficial com um porquinho na janela. O que você acha dessa teoria? Senhor Gazela. O marido da Madame Gazela é um dos personagens que nós já sabemos que morreu. Ele deve ter perdido a vida há muitos anos. Esse personagem aparece em 2 momentos na série. O primeiro foi em uma foto na parede da casa da Madame Gazela, onde ele está usando uma cartola e um terno chique. E a segunda vez em que ele aparece, quase ninguém viu. Foi em uma fração de segundo, no episódio Museu de Ciências, quando Edmond está dentro de um mini foguete. O Sr. Gazela aparece em um quadro antigo, usando um uniforme militar de soldados que viveram há mais de 200 anos. Todo mundo sabe que no mundo da Peppa, a Madame Gazela é vista como uma vampira, ou seja, ela vai viver por milhares de anos. Mas o seu marido, se não estiver descansando dentro de um caixão de vampiro, com certeza já deve ter perdido a vida. Será que foi na guerra? Se ele foi um soldado, pode ter se machucado em alguma batalha antiga. Seja como for, o Sr. Gazela entra para a nossa lista, infelizmente. Avós paternos. Os avós paternos da Peppa são personagens que todo mundo gostaria de conhecer, mas infelizmente os dois já devem ter perdido a vida há mais de 20 anos, que é o tempo que a série está no ar. A Peppa e o George não conhecem os pais do Papai Pig. Nós sabemos que ele tem um irmão mais novo, que é o tio Pig, e essa é a única família dessa parte dos porcos que nós conhecemos. Os outros porcos da série vieram da parte materna da Peppa, pelo menos a maioria deles. A tia Pig tem uma outra família que nunca apareceu. Agora, voltando aos pais do Papai Pig, nós sabemos que eles, infelizmente, morreram, porque o Papai Pig cresceu na cidade da Peppa. Ele até mesmo foi aluno da Madame Gazela, ou seja, os pais dele deveriam estar na série, certo? Infelizmente, eles não estão porque já não estão mais vivos. Piratas. Você sabe que toda a tripulação pirata do Capitão Barba Ruiva desapareceu e provavelmente afundou no mar, certo? O Barba Ruiva, que nós já vimos em alguns episódios, é um pirata que sempre está sozinho. E todo mundo sabe que os piratas nunca estão sozinhos. Eles têm uma tripulação, porque precisam dela para controlar um barco. No episódio Barco de Polícia, nós vimos que o navio do Barba Ruiva é um barco de tamanho pequeno. E tudo bem, faz sentido, porque esse tipo de navio é mais rápido por não ser tão pesado. Mas mesmo assim, são necessárias pelo menos 10 pessoas para controlar. E como o Barba Ruiva está sempre sozinho, é porque ele não tem uma tripulação. A nossa teoria é que eles foram atacados por um monstro marinho, como já foi confirmado na série que eles existem, e que somente o Barba Ruiva sobreviveu. Realmente uma pena. Você gostaria de viver uma aventura em um barco pirata ou conhecer a cidade da Peppa? Comenta a hashtag Pig pra gente se conhecer. Rainha.
Agora, uma personagem que nós temos certeza de que não vai mais aparecer na série é a rainha. Essa personagem perdeu a vida no desenho porque ela é uma homenagem para a antiga rainha da Inglaterra, a Elizabeth II. Mas, como a rainha no mundo real já está no céu, a personagem no desenho não vai mais voltar. E o curioso é que nós nunca conhecemos os parentes dela. Será que o atual rei no mundo da Peppa vai aparecer? Independente de qual seja a verdade, a rainha, infelizmente, entra para nossa lista como um dos personagens que perdeu a vida dentro da série. Léo Leão. O irmão do Larenzo Leão, que é o Léo Leão, é um outro personagem que perdeu a vida com toda a certeza. E se você não sabe o que nós estamos fazendo, nós vamos te falar. O Larenzo Leão tem 2 quartos, um que fica na casa do seu pai e outro na casa da sua mãe. Os dois são separados e até aí tudo bem ele ter 2 quartos. O problema é que os quartos são completamente diferentes, como se fossem de pessoas diferentes. Na casa do pai, o quarto tem desenhos e brinquedos sobre o espaço, mas no outro quarto, ele é decorado com brinquedos de animais e fotos de família. Se você olhar bem, é quase como se houvesse um outro leão filhote. E a teoria é que o Larenzo tinha um irmão que dormia ali, mas que ele ficou com os 2 quartos quando o outro perdeu a vida. O que você acha disso? Dona Coelho. A Dona Coelho da Austrália também perdeu a vida, mas sabemos disso por um motivo muito simples. Quando a Peppa viaja para um país, como por exemplo, quando ela foi para os Estados Unidos e para a França, nós vemos que existe uma cópia da Dona Coelho lá. A própria Dona Coelho da França afirma que ela é a Mademoiselle Lapin, uma outra personagem, e a clone dos Estados Unidos fala que em cada cidade existe uma Dona Coelho. Isso quer dizer que deveria existir uma delas na Austrália, correto? Errado. Quando a Peppa vai para a Austrália, não existe nenhuma Dona Coelho. Ela não está lá em nenhum momento das férias da Peppa, e isso é uma prova clara de que a Dona Coelho daquele país não existe. Será que é porque só existem cachorros na Austrália? Entendeu a referência? Austrália, cachorros, você entendeu. Tia Ivy. Existe uma Ivy que também perdeu a vida, mas não foi a Ivy que é a nova irmã da Peppa. Nós estamos falando da tia-avó da Mamãe Pig. Essa personagem nunca apareceu na série. A Mamãe Pig mostrou uma foto da personagem em uma entrevista para um telejornal da Inglaterra. A Mamãe Pig falou que escolheu o nome da sua nova filha em homenagem para sua tia-avó Ivy. Ou seja, se há uma homenagem, então quer dizer que a primeira Ivy já perdeu a vida. Sem falar que a foto dela é muito antiga, mostrando que ela deveria ser muito velha na época em que a foto foi revelada. Senhor Ovelha. Um outro personagem que já faleceu é o Senhor Ovelha, o pai da Suzy. Ele nunca apareceu no desenho e nem mesmo foi mencionado em nenhum episódio. A mãe da Suzy é a única parente que a Suzy conhece, além da sua avó e prima. Por isso, nós temos certeza de que o pai da ovelhinha também está no céu. E se você ainda não é inscrito, já sabe o que fazer. Clica aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. A Avó Ovelha. A vovó ovelha tinha um marido, mas ele morreu também. Com certeza isso aconteceu porque no episódio A Vovó Ovelha se Muda, nós descobrimos que ela está indo morar com a filha. Ela só deve ter feito isso porque se tornou viúva e precisava morar com a filha, pois já era idosa demais para morar sozinha. Vamos lembrar que nunca ninguém viu uma ovelha macho no desenho, e isso já é um grande mistério. E por isso, o Vovô Ovelha entra para a nossa lista dos personagens que já morreram. Senhora Raposa. Você sabia que a mãe do Fred Raposo provavelmente perdeu a vida no desenho? Isso é um grande choque, mas faz sentido. Se você assistir ao episódio As Famílias, com certeza vai perceber o que nós estamos tentando explicar. Nessa história, a Madame Gazela pede para que as crianças falem sobre suas famílias. A própria Madame Gazela fala que mora sozinha, mas que ela tem 2 irmãs. Mas, quando chega na hora do Fred, ele fala apenas do seu pai. E isso é esquisito. Os outros personagens que não falam dos pais são aqueles que não têm pai, como, por exemplo, a Suzy. Por qual motivo o Fred não iria falar da própria mãe em um episódio onde ele deveria falar sobre toda a sua família? Isso gerou muitas teorias, e a maior delas é que a Senhora Raposa perdeu a vida há alguns episódios. O que você acha disso? Acredita nessa teoria? Vovô Elefante. O Vovô Elefante também perdeu a vida. Nós descobrimos isso no episódio Dia de Mudança, quando a vovó da Emily e do Edmond estava se mudando de apartamento,
E ela estava fazendo isso completamente sozinha. Ela não tinha mais marido, porque com certeza já era viúva. Ela foi morar em uma outra casa que era mais perto da casa do filho dela, o pai da Emily Elefante, Vovó Coelho. A Vovó Coelho, infelizmente, também faleceu. Essa personagem perdeu a vida antes da Rebeca Coelho nascer. E isso é sim verdade, porque a Rebeca nunca conheceu a sua avó. Ela era a esposa do vovô Coelho, mas ele nunca foi visto com a sua esposa. E todo mundo sabe que os avós do mundo da Peppa sempre aparecem juntos. Alguma vez você viu a vovó Coelho? Nunca. É porque ela não está mais viva. Tio e tia ovelha. Falando em casais, o tio e a tia ovelha da Suzy, que são os pais da prima Charlotte Ovelha, também morreram. Eles nunca foram mencionados e muito menos apareceram. A Charlotte é prima da Suzy, por isso a mãe dela só pode ser irmã da senhora Ovelha. Mas essa personagem desapareceu, mesmo a Charlotte sempre estando presente nas histórias da Suzy. É por isso que nós falamos que os pais dela já devem ter morrido. Mas o que você acha disso? Seja qual for a verdade, nós ainda vamos falar muito sobre Peppa Pig nos próximos vídeos. Falta pouco, mas até lá você pode continuar com a gente. Tem 2 vídeos super divertidos esperando por você. Valeu e até a próxima!